Começando, vamos ver que o pessoal entrando. Boquete. 5, 4, 3, 2, 1. Ó, o pessoal tá entrando. Bom dia. Vamos de feedback. Áudio e imagem, ok? Áudio tá ok. Imagem tá ok. 16, 17. Bom dia, bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Ah, gente, mãe é foda. Acorda, luz, aqui. Isso aí, Jana, vai treinando, minha filha, porque depois... Que já cocoricou, dona galinha. Levanta, já passei essas músicas tudo. Que o cavalinho já pulou da cama e o porquinho tirou seu pijama. Não, porque cai na lama. Ah, é, o porquinho cai na lama. Tá vendo, gente? Olha que espécie de mãe eu sou. Eu tô ensinando a minha filha a cantar errado. Nossa. Eu sei todas essas músicas. Levanta. Tanantana. Já peraí, ele levanta cantando aquela música assim. Mas assim, ele grita: o horizonte me pede pra ir. Aí ele sustenta: longe. Será que eu vou? Aí eu tive que assistir até o filme pra ver do que ele tava falando. Esqueci até o nome do filme. Da Moana. Moana. Ah, não, gente, é bonitinho. Não. Todos os apóstolos. Ó, pessoal, nós, né, tá ok aqui então para todo mundo. Vídeo, imagem, áudio, tá? Vou deixar a deusa Jana da Química começar, tá? Deus. Ela vai passar um tutorial aqui para vocês de como fazer álcool em gel com gelatina e gel de cabelo. Muito simples. Ela vai explicar aqui o que você precisa ter para conseguir fazer esse álcool, tá? Em casa. Gente, fake, tudo fake. Não escuta a Grace. Não, você está escondida, Jana. Ah, eu achei Aí. que era pra eu sair. Não, é pra você. Não escuta a Grace, por favor, tudo fake, tá bom? Esquece, tampa os ouvidos, não tem nada, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá, gente. Já que tá ok, vamos iniciar a aula. Os comentários desativados e a gente permanece com o mesmo esquema das outras aulas, ok? Terminando uma etapa do quadro, a gente abre para vocês jogarem as perguntas e a Jana responde, tá? Podemos? Sim. Primeiro, eu queria falar o seguinte. Quem recebeu o roteiro deve ter reparado que eu coloquei parte 1 e parte 2. Não sei se vocês viram. A aula que a gente deu semana passada, que era de Química Ambiental, é uma matéria mais leve, mais tranquila. Polímeros tem alguns nomes diferentes que aquela pessoa que viu a disciplina de orgânica, nomenclatura e tudo mais, vai estar mais familiarizado. Só que nós temos alunos que ainda não viram, né, de uma maneira muito satisfatória, nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, eu acredito que vai ser bem novo para eles esses nomes que a gente vai adotar. Então, o que eu pensei? Polímero, apesar de ser uma matéria um pouquinho mais afastada, a gente não depende de tantas outras matérias, que é por isso que a gente escolheu essa matéria para essa semana. Mesmo assim, eu vou ter que ir mais devagar. Por isso que eu dividi em duas partes. Quer dizer que essa semana e semana que vem, vamos trabalhar com polímero, ok? Por hora, a gente vai aprender o que é um polímero, que é o que eu posso chamar de polímero, tá? E as classificações que eu posso, porventura, fazer. Hoje, você vai me ouvir falar alguns nomes de alguns polímeros. Então, eu vou falar polietileno, policloreto de vinila, nomes que a gente às vezes vê na orgânica lá em nomenclaturas, né? Usuais ou oficiais. Então, para você que ainda não viu nomenclatura de orgânica, não precisa preocupar. O que eu imaginei foi o seguinte: ao preparar minha aula, eu pensei assim, nossa, os meninos que não viram nomenclatura, eu vou pensar, como é que eu vou saber que aquele danado ali chama policloreto de vinila? Como é que eu vou saber que chama etino? Tá? Não se preocupe com isso por hora.
Eu quero que você aprenda o conteúdo sobre o polímero. E a partir do momento que você vai aprendendo o nome dos polímeros em si, que eu vou ficar dando os exemplos, é o que você vai captar. Como que eu chamo, se tem carbono assim, se tem carbono assado, não preocupe com isso agora, tá bom? A gente vai um passo de cada vez. E para terminar mesmo essa matéria, semana que vem que eu vou conseguir fechar tudo, tá bom? Bom, começando então aqui, polímeros, e aí eu coloquei assim, etimologia. Quando a gente fala etimologicamente falando, né, o que quer dizer isso? É quando a gente pega, vou falar grosso modo, é quando a gente separa a palavra e vê o que os pedacinhos da palavra querem dizer no todo. Então, eu estou fazendo para vocês aqui, etimologicamente falando, o que quer dizer polímero? Ó, eu vou dividir em duas palavrinhas menores. Poli e meros. Então, observa, se eu juntasse essas duas palavrinhas, polimeros, aí sim eu tenho a formação da palavra polímeros. Etimologicamente falando, então, o que quer dizer? Poli quer dizer vários, muitos, diversos, um tantão, tá? Já meros quer dizer partes. Então, olha o contexto, né? Se você observar etimologicamente falando sobre polímero, já tem uma ideia do que a gente vai trabalhar. Várias partes. É isso mesmo. Polímero, na verdade, eu vou trabalhar com várias partes que vão se juntar e fazer uma parte só. E aí, como que eu chamo cada partezinha dessa? Eu chamo de monômero. Esses monômeros são as partezinhas que eu vou juntar. Como que eu faço essa junção? Pelo processo que chama polimerização. E aí, a partir do momento que eu faço a junção dessas pecinhas menores, eu tenho a formação de uma peça gigantesca, que é chamada de polímero. Tem duas analogias que eu gosto de fazer quando eu falo de polímero. Uma é do quebra-cabeça. Queria até falar para vocês que quebra-cabeça é uma coisa muito legal para fazer nessa quarentena, tá? Meu irmão comprou um quebra-cabeça de 2.000 peças, Gleice. Nós montamos lá em casa em uma semana. Na verdade, todo mundo fica louco para montar o quebra-cabeça. Aí olha que exemplo mais legal, né? Cada pecinha do quebra-cabeça, imagina que fosse o meu monômero. Quando nós acabamos de montar o quebra-cabeça, que era a foto de Salvador, grandona, o quebra-cabeça todo montado, ou seja, com a junção das pecinhas no lugar certo, formava o meu polímero. A ideia é essa. Outra analogia que a gente pode fazer, vocês já viram aqueles brinquedinhos Lego? Engraçado que eu vi na internet esses dias, mais ou menos desse tamanho, eles fizeram um Batman de Lego. Perfeito, você olhava assim, dava para ver direitinho que era o Batman. Então olha a analogia novamente. Quem são os monômeros? Cada pecinha é Lego. Se eu monto a pecinha de uma maneira que eu consigo fazer o formato do Batman, é o meu polímero. Então vamos lá. Como que eu encontro no livro o conceito de polímero? Polímero é uma macromolécula, então imagina, uma molécula grandona, né? É uma macromolécula composta pela junção de partículas menores, que são chamadas de monômeros. E eu posso ter aí, ó, a quantidade de monômeros em junção da ordem de milhares. Então, tem polímeros ali, ó, bem grandes, tá? Bom, quando eu faço esse processo de polimerização, que é pegar as pecinhas, os monômeros, para juntar e formar o polímero, eu posso utilizar pressão, uma determinada pressão, dependendo da reação, temperatura, cada um vai ter um tempo diferente para utilizar ali na minha reação. Algumas delas precisam de catalisador, então eu preciso de algumas coisas características para que eu consiga fazer essa reação, ok? Para finalizar essa parte, eu fiz uma representaçãozinha aqui, olha só. Imagina que cada esfera dessa aqui fosse um monômero. Aqui eles estão separados, vocês estão vendo? E aí, a partir do momento que eles estão separados, ok, eu tenho uma molécula, outra molécula, outra molécula, outra molécula isolada. Estão reparando? São moléculas iguais. A partir do momento que eu consigo fazer a junção deles, ou seja, eu vou provocar que essa se ligue nessa, essa se ligue nessa, essa se ligue nessa. Quando eu
faço isso, que é o processo de polimerização, utilizando uma dada pressão, uma dada temperatura, catalisador, seja lá o que a minha reação exige, aí sim eu formo o meu polímero. Como que eu escrevo? Olha só. Eu sei que o meu polímero é um ligado no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro. Eu não posso ter a ordem de milhares. Não tem como eu desenhar todos. Imagina eu desenhar um polímero para você aqui, eu vou desenhar todas as moléculas, as milhares de moléculas. Não faz sentido. Então, como que a gente representa? Dessa forma aqui. A gente coloca um parêntese. Na maioria das vezes a gente puxa a ligação para a gente indicar que essa reação ainda continua. E o que eu coloco aqui dentro? A unidade de repetição. Qual que é a unidade de repetição aqui? Uma bolinha que liga com a outra, certo? E aí eu coloco um N para representar que isso está N vezes ligados, tá bom? Só para falar, esse N ele é chamado de grau de polimerização. Quanto maior o grau de polimerização, maior é o meu polímero, tá bom? Mas pode acontecer de eu ter moléculas que são diferentes para formar o meu polímero. Então observa, eu representando, eu coloquei aqui uma bolinha e aqui um quadradinho para te mostrar que essa molécula ela é diferente dessa. Aí observa que eu tenho outra bolinha com outro quadradinho. Então a minha representação aqui, a ideia é que eu tenho uma molécula, bolinha, quadradinho. Depois, bolinha, quadradinho. Bolinha, quadradinho. Mas eu só tenho bolinhas, e todas as bolinhas são iguais, e quadradinhos. Todos os quadradinhos são iguais. Quando eu for formar o polímero, passei pela reação de polimerização, formei o meu polímero. Quem que é a minha unidade de repetição? Não posso só colocar bolinha. Não posso só colocar quadradinho. Pela minha representação aqui, eu tenho bolinha e quadradinho. Bolinha e quadradinho. Então, olha só, a unidade de repetição é uma bolinha quadradinha, tá vendo? Vou colocar entre parênteses, vou deixar a ligação aqui e vou colocar o meu grau de polimerização, tá? Quanto maior esse número, maior o polímero, ok? Aqui é só uma introdução para a gente entender o que é polímero. E aí, eu só queria pontuar uma coisa. É engraçado que às vezes eu falo, o que a gente vai aprender? Eu falo, nós vamos aprender polímero. Tá bom, plástico. Eu concordo que o plástico é um polímero, tá? Mas a gente usar a palavra plástico de uma forma genérica, como se eu estivesse considerando todo polímero um plástico, é uma maneira inapropriada. Não é muito certinho, não. Eu tenho que observar que esse polímero, ele vai ser um plástico quando ele tiver características especiais. Então a gente tem que parar de achar que polímero é plástico. Eu tenho o plástico que nós vamos trabalhar aqui com ele, a gente vai ver até nas classificações. Mas eu posso ter outros polímeros, por exemplo, olha, DNA. DNA é um plástico? Eu tenho amido, celulose. É um plástico? Então a gente tem que tomar cuidado quando você pode e quando você não pode usar a palavra plástico. Eu acho que muitos alunos utilizam de uma maneira geral, como se o polímero fosse o plástico, tá bom? Eu posso utilizar a palavra plástico para lembrar que o plástico é um polímero, mas toma cuidado na hora, principalmente, de escrever alguma coisa desse gênero, tá bom? Para fechar, lembra que na aula passada a gente trabalhou com química ambiental e eu fiz um parâmetro de comparação para vocês de combustíveis fósseis e biocombustíveis, lembra disso? Aí a gente falou da cana, eu falei para vocês lá da usina, que tem Lagoa da Prata. Então, só para fazer um gancho, né? Olha o que eu trouxe. Petróleo, cana. Se a gente pensar no petróleo, que é uma fonte para ter os combustíveis fósseis, nós falamos da destilação fracionada do petróleo, onde eu posso encontrar ali as frações que eu consigo do petróleo, fazendo o craqueamento dele, a separação dele ali, né? E essas frações, né, que eu tiro do petróleo, essas frações do petróleo, são fontes de monômeros para que eu possa produzir polímeros. Por exemplo, uma fração que eu consigo retirar do petróleo, eu consigo fazer polietileno. A gente escreve PE maiúsculo.
Esse polietileno, que é o nome já do meu polímero, eu consigo a partir do etileno, que é o nome usual, igual eu falei com vocês, não precisam preocupar, principalmente quem ainda não viu nomenclatura de orgânica, que a gente está falando agora mais do polímero, tá? E aí, se eu tenho vários etilenos ligados entre si, eu tenho a formação, então, do meu polímero, polietileno. E aí eu vou ter na frente a palavra poli, para te mostrar que é o polímero. Etileno é o monômero, polietileno é o polímero. E aonde que eu tenho no meu cotidiano esse polietileno? A gente chama de isopor. Mas aí pensa, ele, polietileno, é derivado do petróleo. E a gente falou na aula passada que não é muito legal ambientalmente falando, não é? Mas olha que legal. Da cana-de-açúcar, desculpa que eu falei da cana-de-açúcar, lembra que eu falei com vocês que a gente consegue a glicose, e aí a gente faz fermentação alcoólica, e aí a gente tem como produto final, um dos produtos, o etanol. Lembra da gente falar isso semana passada? Então, com o etanol, o produto etanol, eu consigo produzir o polietileno também. Então, olha, eu consigo produzir o PE, polietileno, de uma rota verde, que é uma rota mais ambientalmente amigável. Então, a gente chama ele de polietileno verde. Então, tem um monte de coisa que hoje a gente tem que antigamente era derivada do petróleo e que foram encontradas novas rotas mais ambientalmente amigáveis. Lembra da química verde que eu falei com vocês? Então, quer dizer que eu posso conseguir polietileno por fontes fósseis, mas eu posso também conseguir o polietileno verde de fontes renováveis. A cana, por exemplo. Ok? Fechando essa parte, vê se tem alguma dúvida, Gleice, para a gente passar para a segunda parte de classificação. Pessoal, e aí, todo mundo compreendeu? Alguma dúvida sobre os polímeros? Aqui, por enquanto, só a definição, ó. Tudo ok? Sim? Podemos passar para o próximo? Sim? Ok. Nenhuma dúvida, Jana. Então, vamos lá. Que bom, não terminou bem. Ah, sim, temos uma da Larissa. Como saber quais são os polímeros? Como que ela vai saber o que é? E a Núbia... tá. A Núbia quer que repete a parte do petróleo também. Aqui? Então, se eu olho para uma estrutura e vejo que ela tem essa carinha aqui, eu tenho uma unidade de repetição, continuação aqui de ligação e um grau de polimerização aqui, eu sei que ele é um polímero. Eu acho que você vai ter uma ideia melhor, Larissa, quando a gente falar lá na semana que vem, que eu vou desenhar as reações, que eu vou desenhar os polímeros mesmo, a estrutura química do polímero. Eu acho que a hora que eu desenhar como é o polietileno, a hora que eu desenhar essa estrutura química, eu acho que você vai conseguir visualizar melhor, tá bom? Mas a ideia é, como é que você vai saber que é um polímero ou não? Ele tem que ser uma macromolécula, uma molécula gigantesca. E essa macromolécula, ela tem que ser composta de monômeros. Esses monômeros podem ser iguais ou diferentes. A estrutura deles vai seguir esse parâmetro aqui, tá bom? Eu coloco a unidade de repetição e a quantidade de grau de polimerização. Qual que é a segunda pergunta? A Núbia quer que repete a parte do petróleo porque travou para ela. Ah, tá. Não, aqui eu quis linkar com a aula passada. É porque, lembra da gente falar de química verde? Quando eu tenho a química verde, é que eu tenho um desenvolvimento de instrumentação, equipamentos, metodologias, para que eu tenha, né, a minha rota de produção, seja de um composto, de um produto, seja o que for. Então, eu vou continuar tendo os empregos, vou continuar tendo os produtos para utilização, né, humana, mas uma rota mais amigável, né? Quando eu falo amigável, é pensando no meio ambiente. E aí, um dos exemplos é com o polímero polietileno. O polietileno, a gente conhece ele popularmente como isopor, que é aquela espuma que a gente consegue fazer com o polietileno. E aí, esse polietileno, que é um polímero, né? Como é que eu vou saber pela palavra? Se tem a palavra poli na frente, é porque ele é um polímero. Então, ó, etileno
é a minha estrutura, a minha molécula. Se eu tiver polietileno, é porque eu peguei um monte de etileno e juntei. Então eu fiz um polímero, tá? E aí, esse polietileno, eu posso conseguir ele da matéria-prima petróleo, mas olha que bonitinho, eu posso conseguir ele também da cana. E aí, quando eu falo da cana, é uma rota mais amigável, porque a cana ela é renovável. Lembra da história? Quando eu tenho uma plantação, para crescer, a planta pega CO2, ela solta menos CO2, lembra daquilo? Então, qual que é melhor? Ter fonte não renovável ou fonte renovável? Aqui é muito melhor. Então, olha, da cana eu consigo produzir o etanol, que a gente já sabe, né? As usinas sucroalcooleiras, elas fazem o açúcar e o etanol. E aí, esse etanol é o precursor para que eu possa produzir o polietileno. Então, eu posso produzir polietileno tanto do petróleo quanto da cana. Quando é da cana, que é uma rota mais amigável e é uma matéria-prima renovável, eu coloco a palavrinha verde na frente. Então, o polietileno, ele é obtido do petróleo. O polietileno verde, ele é obtido da cana. A Thalia quer saber qual o grau de polimerização. Então, aí cada um tem um. Aqui eu coloquei de forma genérica, tá? Vai depender de quem é o meu polímero. E é interessante que quando a gente estuda essa reação de polimerização, Thalia, dependendo da pressão, da temperatura, sabe, das condições aqui de reação, eu posso ter um grau de polimerização maior ou menor, tá? Então isso aqui vai variar. Depende de cada reação, depende das condições que eu estou fazendo a minha polimerização. O que eu escrevi aqui, que eu chamei de N, pode ser um número qualquer, e aqui é N porque é uma representação. A gente ainda vai ver as reações, e eu deixei as reações todas para a semana que vem. E aí sim, a gente pode falar um pouco mais de número. Aí eu vou te falar, tal polímero tem tal grau de polimerização, mas como depende às vezes das considerações aqui de pressão, temperatura e tudo mais, na maioria das vezes nos exercícios, ainda assim se coloca N, tá? Porque o que interessa é você saber sobre o polímero e não saber quantas vezes ele está repetido, tá bom? A Larissa pediu para você repetir o conceito de monômeros. Aqui? Isso. Tá, monômero é uma substância, uma estrutura pequena, que tudo bem, por exemplo, igual o etileno aqui, o etilo, que eu tenho, por exemplo, da fração do petróleo e tal, mas é uma molécula pequenininha. E essa molécula, ela consegue se juntar com outras e formar os polímeros. Então, o monômero é o precursor de um polímero. Por que eu sei que eu falo que ele é precursor? Porque eu consigo ligar uma molécula na outra, na outra, na outra, na outra. Quer exemplo? Quando a gente fala de eteno, de etino, de etileno, né? Quando eu tenho ligação dupla, por exemplo, é mais tranquilo, porque aí aquela ligação dupla vai sair e vai ligar com uma de cada lado. Então, quando eu tenho ligações duplas para adição, por exemplo, é mais fácil de eu formar o polímero. Então, o monômero é sempre aquela estrutura pequenininha que é precursora da formação do polímero. E para finalizar, o Eduardo quer saber se o etileno é o monômero. Então, aqui é isso. Isso mesmo, Eduardo. Parabéns. O monômero é etileno. Só lembrando que etileno é o nome usual. Aquelas pessoas que já viram a nomenclatura de orgânica, vai ficar pensando etileno, né? Etileno, etino, tá? Aí, aqui é o nome usual. Mas enfim, o etileno, 2 carbonos só, ele é pequenininho, e aí ele é o monômero. Se eu ligar um monte de etileno, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, aí eu faço o polímero. Aí como que eu passo a chamar? Polietileno. Poli não quer dizer vários, um monte. Então é como se fosse um monte de etilenos juntinhos. O Marcelo quer saber o que significa ao lado do T. É catalisador, não é esse cat aí? A Marcele mandou um oi lindona. Ai, né? meu Deus. E, Michel, segura a sua pergunta aí.
que nós vamos passar pro outro lado do quadro e depois a gente volta, tá? Abraço, amiga Marcele. Então vamos lá. Vamos para a segunda parte agora? Classificações. Isso. Ó, aqui o que eu pensei? Eu pensei da gente classificar esses polímeros. Como sempre, não preocupem agora com... Ah, meu Deus, como é que eu vou formar? Como é que eu vou olhar para o exercício e saber que esse é o polietileno? Como semana que vem a gente vai desenhar a estrutura química e tal, vocês vão se familiarizar muito melhor. Mas agora, por hora, eu quero que vocês entendam que eu posso classificar esses polímeros. E eu coloquei aqui, ó, 6 classificações. Deixa eu fazer um negocinho aqui que ficou bonitinho. 2, 3, 4, 5, 6. E a gente vai trabalhar em cima disso aqui hoje, tá? A primeira classificação que eu quero fazer é quanto à origem desse polímero. Aí olha que interessante. Eu tenho polímeros que são naturais. Tá, o que quer dizer isso? Quer dizer que a natureza vai fornecer eles para mim. Eles ocorrem na natureza. Eles são produzidos na natureza, tá? E aí, quais exemplos que eu tenho de polímeros naturais? Eu coloquei alguns ali, ó. Amido, celulose, DNA, seda, algodão. E aqui eu posso, ó, falar vários polímeros. Ah, o que é polímero mesmo? Uma molécula grandona composta da repetição de partes menores. A repetição de partes menores, todas interligadas, formam um polímero. Então eu tenho, por exemplo, o amido e a celulose que eu usei ali, ó. O amido e a celulose é uma macromolécula composta pela repetição de glicoses. Se eu pegar um monte de glicose, ligar uma na outra e formar um polímero, eu formo o amido e a celulose. A única diferença dos dois é que enquanto um eu ligo em ligações alfa, o outro eu ligo em ligações beta. Então é só eu entortar um pouquinho. Se eu tiver beta, um monte de glicose ligado na estrutura beta, eu formo a celulose. Se eu tiver um monte de ligação em estrutura alfa, eu tenho o amido, tá? Isso aí a gente pode ver um pouco mais em bioquímica. Então, olha que interessante. Só a maneira que está ligado uma glicose na outra faz com que eu tenha dois polímeros totalmente diferentes. Quer um exemplo, né? O amido é extraído ali, a gente tem nos vegetais, não é? E a gente pode ingerir e metabolizar numa boa, né? Mas, por exemplo, se eu pegar uma celulose milho, é muito feio falar isso, viu, Gleice? Fecha os ouvidos. Mas se eu ingerir um milho sem mastigar inteirinho, a hora que eu for no banheiro, como é que ele vai sair? Inteirinho, não é? Porque o meu corpo tem dificuldade para fazer o metabolismo da celulose. E os dois têm como monômeros a glicose. Ó, glicose. Só que o jeitinho que eles ligam é diferente. Se ligar de um jeito, forma o amido. Seu corpo consegue metabolizar de boa. Mas se ligar um pouquinho diferente, vira celulose, que é a parte estrutural das plantas, né? Que a gente tem nas plantas. Aí, por exemplo, no caso do milho, a gente não consegue metabolizar tão bonitinho. Ainda mais se você não mastiga direito. Aqui. Agora, se eu falar do sintético, então peraí. Sintético, aí não é natural, aí a gente vai ter que fazer. Então, quando eu falo natural, eu tenho na natureza. O sintético eu vou ter que produzir. Então, o homem vai produzir. Eu tenho a produção em laboratório, é sintetizado, sintético. Exemplos, ó, PET, que a gente fala tanto, garrafa PET, garrafa PET, garrafa PET. A gente vai ver direitinho sobre o nome, sobre a estrutura química semana que vem, a gente vai ver direitinho como que é esse PET, tá bom? PET é um polímero sintético, que a gente tem nas garrafas PET. O PE, que nós acabamos de falar ali, ó, polietileno. Esse PE, aonde que eu tenho ali no meu cotidiano? O isopor, né? A gente tem uma espuma do polietileno. PVC também, muitas pessoas já conhecem. Aonde que eu tenho PVC? Canos de PVC, a gente não fala muito, colocou forro lá na casa do fulano, é um forro branco de PVC, também é um polímero, que é
sintetizado, feito pelo homem. Nomes, direitinho. Estruturas, direitinho. Não se preocupe, a gente vai ver depois. Próxima classificação. Então, ó, primeiro eu vou ver sobre a origem. Se ele tem na natureza ou não, tem que fazer, não é? Na segunda classificação, eu pensei em colocar o comportamento mecânico da coisa, tá? Então, como que funciona o comportamento mecânico desse polímero? Ó, ele pode ser um plástico, ó, olha a palavra que eu falei para vocês tomarem cuidado. Ele pode ser um plástico, mas ele pode ser também elastômero, ou ele pode ser também fibra. Então, olha só, para eu chamar o meu polímero de plástico, em temperatura ambiente, ele tem que ser um sólido mais resistente. Então, olha as garrafas PET, que a gente põe refrigerante de 2 litros. É plástico? É plástico? Vocês já viram umas vasilhinhas, a gente colocar comidinha, coisinha e tudo mais? Plástico. Então, quando eu tenho uma resistência maior e uma estrutura mais sólida em temperatura ambiente, aí eu vou remeter mais a plástico. Mas eu posso ter duas outras classificações. Olha só, eu posso ter classificação de elastômero, tipo a borracha natural, sem ela estar passada pela vulcanização. Ah, meu Deus, Janaína, o que é vulcanização? Semana que vem eu vou dar a reação direitinho para vocês, não precisa se preocupar. Quando que ele é o elastômero? Quando eu consigo manipular, dobrar e ele volta ao normal sem rasgar. Então, se eu pegar a borracha, eu posso fazer isso e ela voltar numa boa. Borracha natural ou sintética. PVC, essa aqui é isso. Se eu pegar um cano de PVC, eu posso puxar e voltar ele. Ó, quando a gente tem os polímeros, na hora de fazer a reação de polimerização, eu posso fazer uma alteraçãozinha ou outra nessa reação aí. Eu posso colocar uma coisinha ou outra a mais, certo? Então, olha que interessante. O PVC também pode ser um elastômero. Quando eu penso no cano de PVC, eu estou tendo mais uma estrutura sólida em temperatura ambiente, certo? Mas vocês já viram aquelas botas que as pessoas usam, por exemplo, algumas domésticas, pessoas que trabalham em lava-jato? Às vezes a gente chega para comprar carne e o pessoal do açougue está com essas botas brancas de plástico. Aquilo é PVC. Agora, olha a diferença do PVC do cano, que a gente usa para fazer a nossa casa, e do PVC dessas botas de plástico. Vê que a bota eu posso dobrar, eu posso mexer e colocar ali, a bota vai ficar no mesmo formato? Então, dependendo da modificação que eu faço, eu posso ter o PVC como um elastômero. O que mais? EVA, posso dobrar, puxar e ele volta ao normal. E um chamado COP. Vocês podem ver aí que provavelmente vocês vão ter aí nos exercícios, tá bom? Então, esses aqui, a gente vai chamar eles de elastômeros. Pela deformação que eu posso provocar neles, eles voltam ao normal, sem rasgar, sem quebrar, nem nada. Por último, eu tenho aquele que eu posso chamar de fibra. Ó, fibra é um termoplástico. Ó, a gente vai aprender logo depois, tá? Fibra é o termoplástico que a gente tem orientação das moléculas na longitudinal. Então, a gente tem fios finos, assim, meio que alongados, tá bom? Então, eu tenho a formação da fibra. Essa fibra é um polímero. E aí, eu posso utilizar essa fibra para alguma coisa, fazer algum objeto. O que a gente mais utiliza é para alguns filamentos ou tecidos ou coisas do gênero. Porque, olha, os exemplos que a gente tem, falta um acento aqui. Nylon e poliéster. A gente não tem aqueles tecidos que às vezes você põe a mão, algumas bermudas masculinas ou femininas, aquelas bermudinhas de mulher para poder fazer academia, você põe a mão assim no tecido, não tem nada de algodão, não é? Então, olha só, é uma fibra onde eu posso conseguir fazer tecidos e tudo mais, que pode ter uma certa deformação, mas que as fibras são provocadas. Então, o modo é forçado. Eu pego o meu polímero e eu forço as minhas moléculas a se orientarem na longitudinal. E aí eu faço a formação da fibra, tá? E eu uso para fazer tecidos, roupas, coisas do gênero, tá? Aqui a gente falou sobre a questão mecânica, de eu poder deformar, moldar ou não, né? Porque no caso do plástico ele é um pouco mais resistente, não é muito moldável.
Quando a gente fala da terceira, aqui, ó, a gente vai falar mais de um comportamento térmico. A gente vai falar sobre a questão de eu pegar esse polímero e como ele vai se comportar quando eu tenho a utilização da temperatura. Nos livros, quando a gente estuda livros só de polímero, quando eu estudei, falava fusibilidade. Essa palavra difícil, fusibilidade, nada mais é do que você mexer com o comportamento térmico do seu polímero. Então não tem segredo. Se você observar fusibilidade, o que você vai pensar? Ah, beleza, o comportamento do meu polímero quanto à temperatura, tá bom? Posso ter dois. Ele pode ser termoplástico ou ele pode ser termofixo. Tá. Quando que eu chamo ele de termoplástico? Quando você pode colocar a temperatura nele, ele vai derreter, você pode remoldar ele e fazer um novo objeto que ele aceita numa boa. Então a gente considera os termoplásticos mais recicláveis. Eu posso pegar esse termoplástico, esse polímero, eu posso com a temperatura moldar ele, remoldar, fazer mesmo o mesmo objeto. Mas agora aquele objeto que estava estragado não está mais. Ou mesmo fazer uma nova coisa, um novo objeto totalmente diferente. Então ele aceita bem a temperatura, ele é remoldável, ele é reciclável. E aí, por quê? Quando a gente fala de termoplástico, eu tenho mais ligações normais. Eu posso ter ligações ramificadas, ramos, mas em geral, a estrutura de um termoplástico tem interação mais linear. E aí, essa questão de ter uma interação mais linear das minhas moléculas faz com que eu tenha uma estrutura mais cristalina, mais organizadinha. Quando eu falo em cristalina, eu penso em uma estrutura mais organizada. E isso aqui é mais fácil você ter um comportamento legal em relação à temperatura. Então eu posso remoldar e essas ligações voltam a se depositar linearmente, tá bom? Exemplo de termoplásticos: PVC, policloreto de vinila, PE, polietileno. Ah, meu Deus, como é que eu vou saber esses nomes? Semana que vem a gente vai trabalhar a estrutura química com os nomes e não precisa ficar doido, tá? Mas, se ele não se comportar bem quanto à temperatura, eu vou chamar ele de termofixo. Alguns livros chamam de termorrígido, tanto faz, tá? Qual que é a diferença? Ó, aqueles termofixos, termorrígidos, eles têm por obrigação, porque aí vai depender do que eu vou utilizar eles, de serem mais estáveis quanto à temperatura. Quer um exemplo? Cabo de panela. Se eu tiver um cabo de panela, que é um polímero, que vai se deformar a hora que eu colocar no fogo, eu vou ter que arrumar um outro material para fazer meu cabo de panela. Porque se eu vou colocar a panela no fogo, não faz sentido que aquele polímero derreta e se decomponha facilmente quando perto da temperatura lá do fogo, da chama do fogão. Então, olha, é necessário que os cabos de panela sejam termofixos, termorrígidos, porque aí sim, eles têm uma dureza, uma estabilidade, principalmente quanto à temperatura. Por isso que eu uso aquele polímero para fazer o cabo da panela, tá? Isso pode acontecer com a borracha, mas quando a borracha passa pelo processo de vulcanização, que é quando eu tenho interação com o enxofre. Não, Janaína, o que é o processo de vulcanização? Semana que vem a gente vai ver as reações. Não se preocupe com isso agora. Quando eu pego essa borracha e faço o processo de vulcanização, aí eu tenho um termofixo. Se eu não passar, eu não tenho termofixo. Então, olha só. Então você fala, mas então seria interessante que eu tivesse só termoplásticos. Não, eu preciso, em alguns produtos, dos termofixos, como os cabos de panela. Por que que eles são mais estáveis na temperatura? Por que que eles não são moldáveis, remoldáveis e tudo mais? Porque a estrutura deles não tem só moléculas lineares igual o de cima. Começa a acontecer ligações cruzadas. Eu quis representar em pontilhado. Não sei se está dando para ver daí. Está dando para ver esses pontinhos aqui? Sim. Tá?
Umas bolinhas pequenininhas. Isso aqui eu estou representando ligações, ó. Estou ligando aqui com aqui, aqui com aqui. Tá vendo que tem uma ligação cruzada aqui, ó? Eu tenho ligações aqui e aqui. Ó, uma ligação cruzada aqui. Olha outra ligação cruzada. Ligação cruzada, ligação cruzada. Nisso, essas ligações cruzadas tridimensionais, elas fazem com que, então, os termofixos sejam mais estáveis quanto à temperatura e tudo mais. Mas aí, para você desfazer isso aqui, decompor e tudo mais, eu preciso de uma temperatura muito alta. Muito alta mesmo. Mas aí, quando você chega nessa temperatura, ao invés de você conseguir remoldar, reciclar, igual os termoplásticos, você não consegue. Você perde o seu polímero. Ele se decompõe, os monômeros vão se separar e tal. Então, o que acontece é, quando eu tenho um termoplástico, ele se comporta bem quanto à temperatura. Eu consigo fazer com que ele derreta e tal, tratar ele com temperatura, remoldar, fazer um novo objeto, numa boa ele consegue, eu consigo ter aquele objeto depois moldado sem problema. Já os termofixos, eu não consigo fazer isso. Um dos motivos é que eles são estáveis à temperatura, portanto eu preciso de uma temperatura muito maior do que o de cima, e quando eu chego lá, ele não se remolda e tudo mais, ele vai se decompor. Motivo: no de baixo eu tenho ligações cruzadas tridimensionais, o de cima não tem ligação cruzada. Se não tem ligação cruzada, eu tenho mais estruturas lineares, uma forma mais organizadinha, cristalina. Enquanto o de baixo é meio bagunçado. Esse bagunçado, entre aspas, eu vou chamar de amorfo. Tá bom? Enquanto a estrutura aqui de cima é mais cristalina, de baixo é mais amorfo. Ok? Ô, Clarice, vamos ver as perguntas, que aí depois eu vou passar para a parte de lá. Porque senão vai ficar muito conteúdo, é muita pergunta. Ó, a gente ficou aqui sem responder uma do Michel. Todas as moléculas podem virar polímeros? Chega mais um pouquinho para cá, já. Isso. Então, Michel, por exemplo, ó, na verdade a gente vai ver isso semana que vem, eu vou te adiantar porque é muito ruim ficar sem uma resposta. Mas quando eu penso, por exemplo, nas reações de adição que a gente vai ver, eu preciso ter ligações duplas, ou eu preciso ter elétrons π. Se for só ligações simples, fica mais difícil de eu fazer isso. Então, todas as moléculas dá para formar polímeros, o negócio de generalizar não tem como, tá? Mas aí, se eu tiver algumas características, ó, eu tenho ligações π, que são as ligações quando a gente fala dupla e tripla, ó, ligação simples é sigma, ligação dupla, uma sigma, uma π, ligação tripla, uma sigma, duas π. Então, se você pensar em ligações duplas aqui, ó, eu consigo fazer polimerização, tá? De adição. Quando eu penso nas ligações de condensação, tem que ter algumas características também. Eu tenho que ter um grupamento amino, tem que ter um outro grupamento ácido. Então, falar, todas eu posso formar polímero? Não, todas não. Posso generalizar assim não. Mas se eu tiver determinadas características, eu posso formar o polímero. Ah, quais características? Aí são várias. A gente vai ver aos pouquinhos semana que vem. Opa! A Isa quer que você explique de novo a questão dos termoplásticos. Só termoplástico? Isa, só termoplástico? Sim. Não deu o quê? Não, deixa eu comparar os dois, né? Então, ó, quando eu vou ver o comportamento do meu polímero quanto à temperatura, eu posso chamar ele de termoplástico ou eu posso chamar ele de termofixo. Termoplástico é aquele que eu posso meio que reciclar, porque aí eu posso pôr ele numa temperatura mais alta, ele vai ali derreter, eu posso moldar ele novamente, fazer o mesmo objeto, ou fazer um novo objeto e ele aceita numa boa. Então eu posso reciclar, eu posso remoldar, tá? Já o termofixo, ele não é estável à temperatura, então para eu fazer com que ele derreta, eu preciso de uma temperatura bem alta. E aí, quando eu faço isso, ao invés dele derreter, ele vai se decompor. E aí, você vai ver que a diferença está na estrutura.
normais, elas são mais lineares. Pode até ter ramificaçãozinha, mas é pouquinho. Então a estrutura deles fica mais fácil de encaixar. A gente fala empacotamento, né? De encaixar. E essa estrutura mais linear e cristalina, o que é uma estrutura cristalina? Mais organizadinho. É como se todo mundo ficasse ali no seu quadrado. Então essa estrutura cristalina e linear faz com que você possa derreter, depois eles se organizam de novo, e aí eu vou no resfriamento, eu tenho meu objeto formado de novo, numa boa. As estruturas vão e se organizam novamente, dessa maneira. Só que por que o termofixo não tem jeito? Porque eles, além dessas estruturas aqui do termoplástico, tem essas ligações cruzadas, bagunçadas, tridimensionais. Se você coloca uma temperatura muito alta para ele derreter, o que acontece com essas ligações? Você rompe essas ligações e vira uma bagunça. E aí ele não consegue se reorganizar só no resfriamento. Então você perde o seu polímero, tá? Então o termoplástico é aquele que se dá bem com o comportamento da temperatura. Eu consigo moldar, eu vou chamar ele aqui, ó, de reciclável. Eu posso fazer um outro produto, derreter ele, fazer outro produto, resfriar e ele fica numa boa. Esse aqui, não. Aí você fala, não, então ele é ruim para a natureza, ele é ruim. Não, ele é útil, por exemplo, para os cabos de panela. Imagina se os cabos da nossa panela, aquele preto, fosse de termoplástico. Você já vê que tem hora que acontece algum acidente, começa a pegar fogo até no cabo da panela? Olha, se ele chegasse perto da panela ali da chama do fogão, no instantinho já ficava sem o cabo, ok? Então eles são necessários. Sim? Outra. Origem mecânica e térmica. O Valdir está compartilhando uma curiosidade aqui. Ele falou que em Cláudio tem uma usina de reciclagem e que lá eles usam o termoplástico, provavelmente, então. Sim, provavelmente. Aqui é mais complicado, eles são muito estáveis em temperatura, você precisa de temperatura muito alta e eles se decompõem, é uma bagunça. Mas aqui a gente já tem um monte de termoplástico que é reutilizável. Igual eu estou te dizendo, às vezes para a formação do mesmo produto, né? Vou fazer um novo produto agora, tal, ou para fazer produtos totalmente diferentes. Provavelmente sim, termoplástico. Mais alguma pergunta, gente? Podemos... Só para fechar, peraí, assim. Eu coloquei dois nomes aqui, gente, ó, vê se dá pra ver. Baquelite e resina epóxi. Deixa eu aproximar. Eu coloquei na lista de exercícios de vocês vão ver esses nomes aparecendo lá. Isso aqui é exemplo de termofixo, tá? Esse baquelite, que é um polímero utilizado como termofixo, e a resina epóxi é muito utilizada em indústria. E esses dois, a gente não vai tratar da reação deles semana que vem. Então, por que eu quis colocar hoje? Porque talvez algum de vocês já queira começar a fazer os exercícios, né? Aquelas pessoas que já viram matéria de polímero, já viram matéria de orgânica, talvez já queira começar. Então, lembra que o baquelite, ele é sintético, tá? E ele é termofixo, ok? Então, ele vai fazer o mesmo efeito da borracha vulcanizada. Só para mostrar para vocês os nomes que a gente tem. Não esquece, baquelite e resina epóxi são termofixos. Vocês vão ver esse nome lá na lista de exercícios. Bom, já que mais ninguém tem as perguntas, então, tá? Deixa eu beber uma água. Eu vou desativar os comentários aqui também, ok? Bom, ali a gente viu 3 classificações dos polímeros. Eu posso classificar ele quanto à origem, natural ou sintético. Eu posso classificar ele quanto ao comportamento mecânico, quando eu vou deformar em plástico, elastômero e fibra. E a terceira classificação que nós aprendemos quanto ao comportamento em relação à temperatura. E aí ele pode ser termoplástico ou termofixo. Não esquece que o termofixo em alguns livros está escrito termorrígido, é a mesma coisa, tá? Vamos agora para a quarta classificação. Aí eu coloquei quanto à sua composição, quanto àqueles monômeros que compõem o polímero, entendeu? Então lembra, o monômero é a pecinha que vai ficando repetida. Como eu escrevi lá no início,
Eu posso ter aqueles polímeros que são feitos só de bolinha, lembra de eu representar em bolinha? Só de bolinha. Eu posso ter os polímeros que é uma bolinha, um quadradinho, uma bolinha, um quadradinho. Eu posso ter até um triângulo no meio ali, não tem problema nenhum. Então eu tenho que classificar eles quanto à sua composição. Ó, ele pode ser classificado como homo ou como hétero. A palavra homo e hétero vai seguir o mesmo princípio que vocês já estão cansados de saber. Homo iguais, hétero diferente. A gente sabe muito bem como que é, porque a gente fala homossexuais, heterossexuais. Então o homo e o hétero vocês já estão acostumados, já sabem o que é. Então agora já só a gente pensar do mesmo contexto quanto aos polímeros. Então ele pode ser homopolímero. Então pensa, homopolímero. Ah, então eu vou lembrar da situação só das bolinhas. Bolinha, 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 bolinha. O que é um homopolímero então? Os monômeros que compõem a minha macromolécula são todos iguais. Olha o exemplo. Lembra da gente falar do polietileno? Etileno ligado com etileno, ligado com etileno, ligado com etileno. Então o que é o meu monômero? O etileno. É como se ele fosse a minha bolinha. Etileno com etileno, com etileno, com etileno. Então o polietileno é feito só do etileno. Então ele é um homopolímero. Olha que eu coloquei ele como exemplo. Ó. O PVC também é o policloreto de vinila. Aqui é porque a gente usa a sigla em inglês, tá? Aí vai no chloride. Então é PVC, policloreto de vinila. Tá bom? A gente usa em inglês. Mas o que acontece é cloreto de vinila ligado com cloreto de vinila, ligado com cloreto de vinila e assim vai. Então o que é meu monômero? O cloreto de vinila. Então quando eu tenho a mesma formação de monômeros repetidos, mas eu posso ter diferentes. Ó, heteropolímeros. Muita gente chama de copolímero. Eu prefiro, para te falar bem a verdade. A gente vê mais copolímero, eu acho mais chique do que colocar heteropolímero. Mas tudo bem. Para a gente falar de heteropolímero, eu vou falar da situação da bolinha com o quadradinho que eu tinha falado antes. Então, olha só. Eu tenho aqui um composto totalmente diferente desse. Às vezes nos livros, eu que usei bolinha e quadradinho, mas nos livros eles usam letras. Por isso que eu coloquei aqui em cima, ó. É como se a bolinha fosse o meu A, então todas as bolinhas são A. Quadradinho fosse o meu B, todos os quadradinhos fossem B. Então o que seria? Seria um polímero onde todos os monômeros não são iguais. Eu tenho um monômero diferente do outro. O A é diferente do B. A bolinha é diferente do quadradinho. Então, trocando em miúdos, né? Homopolímero, quando eu tenho monômeros, os monômeros que compõem o meu polímero, sendo eles todos iguais, tá? Heteropolímero ou copolímero são aqueles polímeros que não são formados por monômeros todos iguais. Eu tenho monômeros diferentes fazendo a composição desse polímero, tá? Só para adiantar coisas da semana que vem, não vou entrar em detalhe agora, porque eu vou fazer detalhado depois. Se tiver tudo igualzinho, eu faço a formação pela reação de adição. Se tiverem diferentes, eu faço pela reação de condensação, tá? E exemplos. O PET. A garrafa PET não é um homopolímero. Para eu fazer o PET, que é aquelas das garrafinhas que vocês conhecem, eu preciso de monômeros diferentes, tá bom? Bom, além da composição, eu posso falar um pouco dos tipos de copolímeros. Vê se você dá uma... Puxa aqui. Porque eu puxei uma setinha aqui, tá vendo? Olha só. Ó, viu que eu chamei de copolímero? Porque eu acho a palavra copolímero mais bonitinha. Então, quando eu falo de heteropolímero, lembra? Eu tenho polímeros diferentes, não é? Então, ó, usando A e B, que é o que mais a gente vê em livro, eu tenho vários tipos de copolímeros. São quando os meus monômeros são diferentes. Eu posso ter o copolímero alternado, copolímero randônico, o copolímero em bloco e o copolímero grafitizado.
são os 4 tipos de copolímeros que vocês podem ver nos livros. Qual que é a diferença? Ó, dá pra ver direitinho qual que é qual. Se eu sei que é copolímero, eu sei que os monômeros que compõem aquele polímero são diferentes, não é? Aí aqui eu chamei de A e de B. Agora olha o alternado, olha o tanto que não tem segredo. Se é alternado, olha o que eu fiz. A ligando com B. Depois, A ligando com B. Depois, A ligando com B. Tá vendo que eu estou alternando? Eu pego um A, ligo um B. Pego um A, ligo um B. Então, eu estou alternando os tipos de monômero. Quando isso acontece, eu chamo de alternado. Tá? Quando o meu copolímero é randônico, aí é um pouquinho mais bagunçado. Olha aqui, eu liguei 2 monômeros A que são iguaizinhos. Aí do lado, eu coloquei um monômero B, que já é diferente. Do nada, eu liguei um monômero A. Do nada, eu liguei o B. Vocês separaram que não tem uma sequência definida? É uma bagunça? 2 A's, um B, um A, um B, um A, 2B, um A. Vai chegando uma hora que é tudo bagunçado. Quando acontece essa bagunça, que você não consegue ver uma repetição, a gente tem uma unidade de repetição fixa, é randômico. Então, olha só, se eu fosse falar da unidade de repetição do alternado, o que eu colocaria? A e B. Porque sempre A e B, AB, 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 não é? Já esse aqui não dá. A unidade de repetição é como se fosse gigantesca, é uma bagunça. Então, quando você vê que não dá para você interpretar numa sequência legal, é um randômico. Eu sempre deixo para ver se é um randômico, por último. Que aí eu vejo, tem alguma coerência? Tem não. Ah, não, então é randômico. Agora, olha só, se for em bloco, também a própria palavra te mostra. Tá vendo que tem um bloco só de A? Depois tem um bloco só de B? Depois tem outro bloco só de A? Então, observa, 4 A's, 4 B's, 4 A's, 4 B's, 4 A's, 4 B's. Então, eu tenho blocos de A, blocos de B, blocos de A, blocos de B. Então, pronto. É copolímero em bloco. E um que é mais fácil de olhar é o grafitizado, porque ele começa a ter ramos. Então, olha só. Aqui vamos supor que eu coloquei só A, mas podia ser só B ou A e B, não tem problema. Mas você identifica os ramos, olha, como se estivesse saindo da minha corda. Então, aqui eu tenho uma corda linear, 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 mas no grafitizado eu começo a ter ramos. Então, são os 4 tipos de copolímero, tá bom? Quando eu tenho os polímeros heteropolímeros, que tem monômeros diferentes, tá? Alguma pergunta? Já olha aí, porque... Então, vamos abrir. Porque aí senão vai ficando muita coisa. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Que aí a gente já está quase terminando, já pode perguntar. Pode ir para a estrutura 5 e 6? Ok, pode seguir, Jana. Não, beleza. Ó, então vamos terminar rapidinho aqui, né? Na parte 5, eu coloquei a estrutura química. E por que eu quis colocar a estrutura química dessa maneira? Ó, quando a gente fala de polímero, tem um monte de estrutura físico-química de um determinado polímero que eu vou estudar para ver o que eu preciso daquele polímero para fazer no meu objeto, nas minhas coisas do dia a dia. Então, se eu quero um polímero para ser resistente, eu quero um polímero que tenha resistência. Então, tem que olhar a propriedade que ele tem para ver se serve para eu utilizar para o meu produto ou não. Então, a estrutura química é que rege a propriedade que ele vai ter. Lembra que eu falei com vocês que o PVC, eu posso ter o PVC cano, que é resistente, mais sólido em temperatura ambiente, mais rígido, mas eu posso ter o PVC das gotas. Então, tá vendo que eu tenho uma modificaçãozinha ali na sua estrutura que fez com que o primeiro fosse mais para plástico e o segundo fosse um pouco mais para elastômero? Então, ó, na bota eu aceito deformação, não é?
Lá no meu cano de PVC ele não aceita deformação não. Eu preciso dele com aquela configuração lá para fazer as coisas da minha casa, não é? Então observa, a estrutura química do meu polímero vai ditar para mim propriedades físico-químicas. E aí eu posso ter